A juventude é a responsável por todas as transformações ocorridas na história. Ela é a responsável de todas as lutas contra as ditaduras, as tiranias, e que vocês precisam aproveitar enquanto são jovens, porque a vida acaba acomodando as pessoas. E, aliás, dizem que das mudanças pelas quais o mundo passa, 95% são protagonizadas pela juventude e somente 5% pelos mais velhos, aqueles que preservaram o espírito juvenil. Entre a minha geração jovem e a geração de vocês. E eu queria dizer inicialmente que há uma coisa que nos irmana, que irmana essas duas juventudes, que é o sentimento de estar praticando uma arte no sentido de malcriação, de falta de, enfim, de compostura com os adultos, que é uma sensação que na minha geração foi sintetizada por uma música que é interpretada pelo Newton Nascimento, de autoria do Miller Botelho. Um dos trechos dessa música é o seguinte: num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes, amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como antes, amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Eu acredito que seja comum com essa juventude que apenas 2 meses atrás assomou as ruas e fez com que as ruas desafiassem o palácio. Essa juventude que fez com que a planície se fizesse ouvir pelo Planalto. E a importância das manifestações de junho e de manifestações desse tipo para a educação, o caráter educativo que isso tem, mesmo para aqueles que não participaram diretamente, que por uma ou outra razão estavam impedidos. Então, para toda essa geração, foram 12 dias que valeram por vários anos de escola. Foram 12 dias de cidadania. Foram 12 dias em que, depois de um longo período de pessimismo em relação à juventude, em que se dizia que não se fazem mais jovens como antigamente, porque os jovens de hoje estão acomodados, estão conformados com a calça jeans, com o celular, com o iPad. Depois de um período tão longo de pessimismo sobre a juventude, ela dá esta demonstração nas ruas. Para pensar a respeito disso, eu queria, como, enfim, filósofo de origem que eu sou, fazer uma comparação desses movimentos com uma ideia que era cara aos filósofos do século XVII, do século XVIII, sobretudo Hobbes, Locke, Kant e o próprio Rousseau, que é a ideia de contrato social. Muitas vezes, dando aulas de filosofia nos últimos anos, era difícil você explicar para a juventude o que é o contrato social. Parecia uma coisa muito abstrata. Agora ficou simples, porque não se tratava de uma reunião entre todos os homens no meio da floresta para se estabelecer os termos da renúncia à liberdade individual de cada um, mas significa um pacto feito na luta, no dia a dia, nos enfrentamentos, em que os membros da sociedade, os membros do grupo, decidem renunciar a uma parte da sua liberdade natural para viver em sociedade. Um desses filósofos, então, para concluir o assunto, que é o Locke, dizia o seguinte: em determinadas circunstâncias, o Estado é produto desse contrato. Em determinadas circunstâncias, esse contrato pode ser apropriado por algum indivíduo, que se transforma
transforma num tirano. E o Locke admitia o direito de revolução contra a tirania. Isso aconteceu nos Estados Unidos, com as Panteras Negras, também aconteceu na Alemanha, com o Bader-Meinhof, na Itália, com as Brigadas Vermelhas, na Argentina, com o Herve, Montoneros, no Uruguai, com os Tupamaros, e no Brasil, com várias organizações. Eu participei de uma delas. Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Atropelaram um cara passando mal! Loucura isso! Somos sempre a tensão entre a preservação e a transgressão. Isso é próprio do ser humano. Né? Quando nós ficamos muito na preservação das coisas, alguma coisa está errada na história. E nós temos a própria história para testar isso. Como disse Oscar Wilde, a história humana é a história da desobediência. E nós só fizemos história até hoje porque fomos desobedientes. No livro chamado Dialética de Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, eles apontam que esse fato se deu no próprio livro A Odisseia de Homero, onde eles acham e acreditam que Ulisses, as viagens de Ulisses, na verdade foi uma viagem dessa transgressão de natureza para a cultura. Quando Aristóteles escreveu lá que o homem é um animal político, ele estava dizendo que o homem é um animal de escolha, porque política é escolha. Então, na época de Aristóteles, o homem escolhia os destinos da cidade. E, obviamente, que arcava com aquilo que escolhia, como qualquer escolha da vida. A ideia de Aristóteles fez com que muita gente pensasse que só por meio da escolha nós poderíamos encaminhar a história. O fato é que, para escolher, é preciso formar consciência. E essa consciência, ela se forja na própria existência, nas condições de vida, na trajetória individual e na trajetória coletiva também. Um pensador contemporâneo chamado Sérgio Paulo Rouanet dizia que há dois tipos de razão: a razão louca e a razão sábia. A razão louca é aquela que é a falsa consciência, que é a consciência alienada, que é aquela que o cara vive a chamada heteronomia. Ou seja, ele não escolhe por si, mesmo achando que está escolhendo. E a razão sábia, que segundo Sérgio Paulo Rouanet é a razão do saber. E essa razão é aquilo que te garante essa autonomia, que é justamente a tese de Aristóteles muitos séculos atrás. E o que eu acho que, em certa medida, atingiu essa juventude não foi a ideia revolucionária, porque ainda não há consciência para isso. E a consciência demanda um tempo para ser feita. Mas é algo que o grande escritor Stendhal escreveu, que eu achei maravilhoso no seu livro Do Amor, que ele fala que a grande mobilização se dá pelo ser apaixonado. Porque esse transgride todas as normas, esse transgride todo o sistema.
Esse é o sujeito que tem a força e faz acontecer. A própria ocupação do espaço público foi uma transgressão. E tem que ser sempre uma transgressão. Uma manifestação que não transgride, eu não estou falando em violência, tá? Mas uma manifestação que não transgride o cotidiano não é manifestação. Nós sempre falamos assim, temos que fazer os modos democráticos. A pergunta clássica é, que democracia é essa? A quem ela serve? Quem está ganhando com isso? No fundo, ira, rancor e a busca de uma cidadania acordou essa juventude. É sempre um aprendizado. E a consciência crítica, a consciência revolucionária, ela demanda um tempo, sim. Né? A gente não nasceu revolucionário, a gente não nasceu com consciência crítica. Ela foi se forjando no processo da própria história. E concordo com o professor Espinosa nesse sentido também. Mais do que tudo, eu acho que foi muito educativo. Extremamente educativo. Vocês podem estar certo de uma coisa: tiramos o sossego do poder. E todos esses movimentos têm algumas características em comum. A primeira delas é a mobilização pelas redes sociais, independentemente da mídia oficial. A segunda característica é que são movimentos de jovens. Claro que há diferenças entre os movimentos no Egito, que você enfrentava regimes autocráticos, e os movimentos no Brasil ou nos Estados Unidos, onde você tem governos democráticos. Você tem três tipos de reações possíveis a qualquer movimento dessa envergadura, qualquer tentativa de pacto. Você tem três naturezas. Uma das naturezas é aquilo que o Gramsci chamava de revolução ativa, que foi o caso de outubro de 17, em que os de baixo tomam o poder dos de cima, que foi o caso da Revolução Francesa, em que o terceiro Estado assume o poder. Uma outra situação é a revolução passiva, que os de baixo dizem aquilo que não querem mais, mas não são capazes de proporcionar uma resposta. Quem acaba respondendo são as elites. E tem um terceiro caso, as revoluções, os movimentos derrotados. Os novos contratos da juventude, novos contratos comungados por toda a juventude, mas derrotados pelo Estado, derrotados pela força das armas. Esses movimentos agora não são uma revolução ativa, tá certo? É evidente que tudo aquilo que foi para as ruas, os movimentos de minorias sexuais, os movimentos contra o aumento da tarifa do ônibus, enfim, o movimento de desempregados, tudo isso que apareceu nas ruas, não surgiu uma pauta comum. E sem uma pauta comum, sem uma liderança, não é uma revolução que chega ao poder. Olha, eu acho que os partidos, os sindicatos, fazem parte do sistema, fazem parte do jogo de interesses dominantes. Enfim, quer dizer, eles não são mais alavancas da mudança, pelo contrário, eles são alavancas da conservação, fazem parte da tirania do passado. Agora, a própria lógica da globalização criou um fenômeno novo, que é o fenômeno das multidões. As multidões foram à rua. Inclusive no Brasil você descobriu o poder das multidões, que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional, tá certo? É um fenômeno que ocorre em todos os países que você tem rede social, tem internet, que é o mundo todo. É um fenômeno internacional.
É um novo dado da realidade, é um dado do século XXI. O século XXI acordou com o ruído das multidões nas ruas. O movimento não é capaz de alterar a natureza humana, porque a corrupção tem dois lados, o corruptor e o corrompido. O cara que tenta, enfim, dar uma gorjeta para o guarda, o cara que fura a fila para entrar nesse teatro, o aluno que falta ou que pede para você, para um outro colega responder. Tudo isso é corrupção. É levar vantagem, tá certo? Levar uma vantagem devida. Então isso só se altera com a mudança da natureza humana. Não são essas manifestações. São necessários pelo menos algumas centenas de novos contratos sociais. Nós perdemos a capacidade de pensar as coisas coletivamente. O individualismo nos levou a isso, né? Nós temos dificuldade hoje de compartilhar com o outro, inclusive de perceber o outro. Então, a questão é, não são somente livros ou panfletos, né, que farão ou trarão novas ideias. É preciso que as pessoas quebrem um pouco o próprio narcisismo em que vivem. Mas o dilema é o seguinte: sem partidos também você não faz democracia. Se você não organizar as ideias, etc. Então os partidos que tem são repudiados, mas sem partido você não faz democracia. Eu acho que o movimento tem que resolver isso, tem que pensar sobre isso, para não cair no apoliticismo, porque o apoliticismo é idiotice. Os gregos criam uma coisa chamada democracia. E mais que isso, criam uma ideia, um sonho de liberdade, que até em certa medida durou algum tempinho, não é? Até surgir o medo. E o medo paralisa. E o medo não nos deixa caminhar. Foi na tentativa de superar esse medo que surgiu a esperança. E a esperança tentou combater esse medo. E com a esperança veio a ideia de felicidade. E a ideia de felicidade se completava com a noção de paz. Então, o grande sonho humano, na verdade, é viver em paz. Seja um palho de luz exorado sobre a longidão deste céu, deste canto rebelde o passado, vem remir dos mais torpes lavéus. Seja o hino de glória que vale, de esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, nós cruzamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, achegamos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro.
Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de pé. Quem após brasileiros avante, verdes ouros olhar.